consciência. Repita comigo: consciência. Consciência. É certo isso, jovem, que a batalha a ser vencida é contra a sua consciência? E hoje, por exemplo, na tabela está quantos pontos para você e quanto para a consciência? Está 5-5, 1-0? Ou você está derrotado? Ou esse oponente é forte demais e lhe parece ser possível ser batido? Você tem uma nova vida para viver, não tem? Que é a promessa do Senhor Jesus. Você tem uma promessa de ser o quê? Um vencedor. Se eu pedisse para você se levantar, tendo a certeza e o sentimento de que você é um vencedor, você faria isso com segurança? Ou você teria medo de enganar a si próprio e se levantar? A Bíblia diz que os que estão em Cristo Jesus lança fora a timidez do medo. Então, na realidade, o nosso maior problema em toda a nossa vida é uma batalha pessoal que nós temos. Você não tem que viver para mim, mas você tem que viver para você. Porque você me encarar é muito simples, mas você se encarar no espelho, ou então na solidão, no espelho da vida. O que é o espelho da vida? Não quando você para diante de um vidro com aço, não. Quando você para olhar para dentro de você e para pensar na sua própria consciência. Como você se sente nesta hora? Quem é o seu maior oponente neste momento? Uma consciência, não é? Uma consciência de que você diz: puxa vida, eu não estou feliz. Você não está doente, talvez você esteja empregado, está estudando, está até talvez namorando. Não que você esteja com problemas no relacionamento, não, mas você está com um problema com você. Não é uma insatisfação, é uma insegurança. Não é que você está insatisfeito da vida, do que você é inseguro de não ser um vencedor, de vencer a maior dificuldade que está aqui e que tem o poder de atingir o coração. Isso porventura já passou com algum de vocês aqui? Isso é uma das coisas que você tem que enfrentar praticamente quase todos os dias, né? É difícil. Quando você se vê impotente diante de uma circunstância pessoal, você tem até forças e capacidade para resolver muitas coisas, mas você não consegue se resolver lá dentro. Você não consegue ter a segurança interior e pessoal. Você já sentiu isso? Você consegue resolver problemas lá fora, problemas da empresa, problemas da escola, problemas do céu, problemas no relacionamento, problemas. Você consegue até dissolver muitas circunstâncias e situações, mas você não consegue se resolver. Você já perguntou quem é você ou para que você nasceu? Qual foi a resposta? Nem isso você teve resposta, né? Não é verdade? Porque você tem medo de pensar ou dizer o que você pensa. Para que eu nasci? Quem sou eu?
Por que eu sou assim? Existe uma grande dificuldade lá dentro. E isso precisa ser resolvido. Irmãos e irmãzinhas queridas, deixa eu explicar para vocês algo simples na vida. Preste bem atenção. Você pode até, talvez, não estar passando isso no momento, mas você pode conhecer alguém que precise de uma ajuda, precise de uma palavra. Importa que você seja um vencedor. Importa que você entenda que a luta que você tem que ter é contra a sua consciência. Sabe, você que pensa demais, puxa vida, eu não consigo, eu não posso, não é para mim. Não é assim que se vive. Você só precisa dizer uma única palavra continuamente na sua vida: tudo posso naquele que me fortalece. É só você entender uma coisa: você não consegue se resolver, mas o Senhor Jesus Cristo consegue resolver a sua vida. Talvez falte você compreender que se você se silenciar e calar, se você se ajustar um pouco mais à vontade de Deus, o que é isso? É não resistir ao chamado que foi feito a você. Às vezes você vem para cá, eu vou porque é culto dos jovens. Não resista o chamado que está dentro de você. Você veio porque você tem um motivo. Não é para que você nasceu. Não é por que você nasceu, desculpe. É para que você nasceu. Você nasceu para servir. Servir a este Deus. E para com isto ser servido por Deus através de seus anjos. Porque a Bíblia diz que Ele dá ordem a seus anjos a teu respeito. Você não deixará de ser servido. Você acha que Deus vai esquecer de fazer o que você mais precisa? Não vai. Você só vai estar na insegurança, achando que você não merece, que você não tem méritos, que você não faz nada para poder receber. Enquanto você estiver pensando desse jeito, você está retardando o agir de Deus em sua vida. Deus não vai fazer porque você tem méritos. Deus vai fazer porque Ele simples e puramente te ama. Rejeitar o amor de Deus é perder os privilégios de ser feliz. Sabe? Não rejeite ser amado pelo Senhor Jesus Cristo. Não rejeite ser amado. Deus quer ter um relacionamento de amor com você através da pessoa de Jesus Cristo. A dificuldade é que você inconscientemente se afasta disso. Você não se aproxima. Você acha que estamos falando de religião. Eu não falo de religião. Eu falo de amor. Porque não foi uma religião como o judaísmo que salvou você. Foi o amor de Cristo que transformou você. Você entendeu? Não foi simplesmente um judeu que morreu. Não. Foi alguém que te ama, que te amou, que morreu no teu lugar. E na realidade, a Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus o rejeitou. O judaísmo não o conheceu. Não que os judeus não o conheceram, porque muitos judeus o conheceram, e muitos judeus o reconheceram e o aceitaram. O judaísmo é que não o reconheceu. Você entende? A religião postada para Deus é que não teve o reconhecimento. Mas quantos judeus
como Paulo e tantos outros que se converteram. Então eu quero que vocês entendam que, na realidade, não estamos falando de uma religião, nós estamos falando de um Deus, de um amor. Você foi conquistado por amor. Não é por uma religião, é por uma ação. A ação que Jesus Cristo fez por você, ela está válida até hoje. Ela continua em evidência até esse momento. E a sua consciência pode ser tomada por ela, porque ela é a verdade. Se você não consegue entender como se libertar, é somente aceitar o que Jesus Cristo fez por você. Aceite vida, aceite bênção, aceite transformação, aceite salvação, aceite ter uma consciência de que você não é igual a ninguém lá fora do mundo. Por mais semelhante que você pareça com alguém, você não é como ninguém lá fora. Porque você não é alguém que está despido da verdade, que está nu na realidade. Você está coberto pela palavra e pelo poder e pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Eu gostaria que vocês pudessem refletir isso nos momentos que vocês estiverem sozinhos, pensando em suas próprias e grandes dificuldades pessoais que você vive. Você vai começar a entender melhor que não olhe para a sua pessoa como solução, mas entenda que Jesus Cristo não é uma possível, é uma real transformação de vida, é uma real mudança de consciência e coração. E se a sua consciência não for mudada, teu coração nunca será tocado. Porque tem muitas pessoas que conscientemente não têm esse entendimento, sentimento então não existe. Amém? Porque o sentimento não vem primeiro do que esta razão. Porque a Bíblia diz que a fé vem do ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Então não adianta colocar o carro na frente dos bois. Não é assim que dizem? Então, tenha entendimento de que você não é meramente um ouvinte. Você é um ser agente do reino de Deus. Amém? Bom,